Olá, meus amigos, que alegria podermos conversar um pouco nesse bloco de aulas do CTBD Online para líderes de desbravadores. Eu fico muito feliz por ver você dedicando esse tempinho para se aprimorar, para se especializar um pouco mais. Vão ser aulas breves, você vai perceber logo mais, e eu espero que o conteúdo aqui apresentado seja de utilidade para você e que o conhecimento adquirido possa beneficiar o seu clube também. Eu quero meditar na Palavra de Deus com você nesse momento e te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, ou o Salmo 119, o maior salmo da Palavra de Deus. Este ano é o ano em que todos os departamentos da ACP estarão focados na Palavra de Deus. E eu quero ler com você alguns versos do Salmo 119. O primeiro verso é o verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus afirma que o melhor antídoto contra o pecado é guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. É isso que nós ensinamos para os desbravadores, é isso que nós inculcamos nas nossas classes, nas nossas especialidades, nos nossos acampamentos. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer para você nesse momento, querido líder, é que você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem buscado na palavra de Deus o alimento que vai alimentar a sua alma, talvez você não vai conseguir passar esse alimento aos teus desbravadores. Alimentar-se da palavra não é uma responsabilidade apenas do capelão do clube, mas do diretor, do conselheiro, de todas as pessoas que estão envolvidas no dia a dia do clube de desbravadores. Por isso, eu gostaria de deixar esse desafio para você. Busque a cada manhã, ao iniciar o seu dia, um tempo para ler a palavra de Deus e guardar algumas porções da palavra de Deus em seu coração. Isso vai proteger a sua vida, a sua família e, por consequência, vai abençoar o seu clube também. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela vida deste líder, desta líder que está acompanhando o nosso CTBD Online. Eu peço a Ti que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu clube também. Abençoa-nos a fim de que esse ano seja um ano muito proveitoso, que tenhamos grandes vitórias e que pela Tua misericórdia e graça, muitos desbravadores e seus familiares sejam salvos para o Teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, aproveite as aulas. Maranata! Maranata, líder de desbravadores da Associação Central Paranaense. Nós vamos falar um pouco agora sobre a história, filosofia e propósito do Clube de Desbravadores. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, tá? E nós vamos também entender um porquê é importante nós compreendermos e sabermos de maneira relevante a história do nosso clube, tá? Nós vamos começar falando um pouco sobre o início de tudo, lá em 1919. Arthur Spalding, ele começa o primeiro clube que ainda não era chamado de desbravadores, mas eram chamados de escoteiros missionários, ainda lá nos Estados Unidos. 1946, o pastor John Hancock desenha o emblema e as cores, como nós temos até hoje nos nossos emblemas do clube. 1948, Henry Berg projeta a bandeira dos desbravadores e um pouco mais, em 1952, ele também compõe o hino dos desbravadores. Em 1955, nós temos a primeira presença de um clube de desbravadores aqui na América do Sul. E esse foi no país do Peru, em Lima, no Peru, na capital, pelo casal Nercida e Armando Ruiz. Em 1959, nós começamos a ter as primeiras presenças de clubes de desbravadores aqui no Brasil. E um destaque especial para o pastor Henry Feiraben, que em Santa Catarina fundou 7 clubes. Por que é importante nós falarmos sobre a história do Clube de Desbravadores e principalmente conhecermos e sabermos explicar sobre isso? Ellen White ela tem um texto que diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nível atual, podemos dizer, louvado seja Deus,
ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira com que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Está aí a importância de nós conhecermos profundamente a nossa história. Falando um pouco agora sobre a filosofia do Clube dos Desbravadores. Para nós entendermos um pouco mais sobre a filosofia, vamos entender de fato o que significa essa palavra, tá? Filosofia, ela vem do grego e significa literalmente amor pela sabedoria. Ou seja, nós vamos começar a questionar algumas coisas a respeito sobre nossa existência, conhecimento, valores, razão, mente, linguagem e algumas outras áreas também. Consequentemente, nós vamos nos deparar também com muitas perguntas, que é a especialidade máxima dos nossos desbravadores, né? De nossas crianças, fazer perguntas. Por isso, nós precisamos estar preparados para respondê-las também. Como seres humanos, as pessoas agem baseadas em suas crenças e visão de mundo. Essas crenças são essenciais, são elas que norteiam e dão rumo e significado para o que fazem. Os desbravadores também têm uma filosofia, ou seja, tudo que os desbravadores fazem tem que ter um sentido e uma base para isso, um alicerce de conceitos e princípios que são imutáveis e precisam ser sempre extraídos da palavra de Deus, da Bíblia, e somente ela é tirar da visão do mundo e do movimento dos desbravadores. E por fim, na nossa introdução à filosofia, precisamos entender que todas as nossas atividades, elas devem ser embasadas em um firme alicerce filosófico. Se essa base filosófica ela não for respeitada, o clube ele corre o risco de se tornar um clube de aventura, de escotismo ou um simples departamento da igreja e nada mais. Ou seja, perdemos a nossa relevância. Sobre filosofia, nós precisamos entender e vamos dividir ela em 6 partes. A parte da metafísica, epistemologia, lógica, estética, a ética e a política. Sobre a metafísica, nós precisamos entender que muitas perguntas que nos vêm, e às vezes até algumas perguntas internas, a respeito de coisas, por exemplo, se eu não vejo Deus, será que Deus realmente existe? Será que realmente faz diferença a forma como eu faço, o porquê eu faço determinadas coisas? A metafísica ela vem para nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Metafísica, ela vai dizer sobre aquilo que está além da física, aquilo que nós não conseguimos sentir através dos nossos sentidos, fato, ou tato, olfato e por aí vai. Metafísica, ou seja, ela vem a ser um sistema de ideias e de teses que pretende explicar o mundo por meio de princípios gerais e abstratos, aquilo que foge da nossa compreensão dos sentidos básicos. O Clube de Desbravadores entende a realidade que é possível sentir apenas como uma parte da grande realidade que é Deus. O que se toca, vê, ouve, cheira e degusta tem tudo a ver com a realidade de Deus. Ele criou, Satanás tenta destruir. E cada pessoa é chamada a escolher entre o bem e o mal, entre o ódio e o amor. As palavras ditas não são apenas vocábulos da língua, são bênção ou maldição. Os olhares não são apenas foco visual, contemplam a Deus ou ao inimigo. O que se come não é apenas alimento, ou se nutre o templo do espírito ou o templo da idolatria. Nada é neutro, nada é irrelevante ou pequeno na realidade do grande conflito. A recreação, o vestuário, o discurso, o programa, os eventos, tudo que é feito no Clube de Desbravadores deve existir para adorar a Deus. Ou seja, a nossa compreensão precisa ser muito além daquilo que nós simplesmente vemos, mas precisamos entender que existe uma guerra espiritual travada ao nosso redor também. Agora falando sobre epistemologia, tá? Não são raras as vezes que nós fazemos algumas coisas e as crianças vêm e perguntam, mas por que você está fazendo desse jeito? Você tem certeza que é assim? É assim mesmo que se faz? E muitas vezes nós corremos o risco de não saber responder o porquê nós fazemos, da forma como fazemos e o que fazemos também. A epistemologia ela nos ajuda nesse ponto, pois ela vem para nos explicar como fazer e como adquirir conhecimento de uma maneira relevante. Ellen White nos diz no livro Educação assim: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, ou seja, também no Clube de Desbravadores, o grande objetivo da vida. Também é comum a gente se deparar com algumas questões de lógica, certo? A lógica ela vem nos dizer sobre o estudo, sobre a coerência das coisas, ou seja, o estudo sobre as leis do pensamento e do raciocínio. Tá? Não é correto, não é contranatural nós forçarmos as crianças a não pensar
Ou seja, as crianças elas vão desenvolver o raciocínio e muitas vezes vão nos questionar a respeito de algumas decisões ou forma como fazemos as coisas, porque na cabeça dela não é lógico. E a lógica tem alguns textos que dizem assim, ó, Deus valoriza e aprecia uma vida racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo escreve em Romanos. O pensamento lógico para o cristão se baseia num forte senso da presença de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Salomão nos conta em Provérbios. O cristão deve desenvolver a lógica da causa e efeito. Ensinai vossos filhos, ou seja, nossos desbravadores, a raciocinar da causa para o efeito. O porquê fazemos o que fazemos. Nem tudo que é lógico para o mundo é para o cristão, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Paulo fala novamente em Coríntios agora. A lógica do clube de desbravadores está baseada numa firme decisão pela obediência. O raciocínio é um dom de Deus, mas a obediência é um imperativo na lógica cristã. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Salomão, de novo, em Provérbios. A lógica interna do cristão exige obediência, mas uma obediência baseada na fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Estética. Também sempre temos muitas perguntas a respeito de por que eu não posso me vestir dessa forma, por que eu não posso deixar meu cabelo dessa forma, por que não posso fazer tatuagem ou colocar adereço X, Y, enfim. Isso diz respeito à parte da filosofia da estética. No dia em que forem ajustadas as contas de todos, experimentareis alegria ao passarem em revista a vossa vida, ou sentireis que a beleza do homem exterior é que foi buscada, enquanto ficou quase toda negligenciada a beleza interior da alma? Então, uma pergunta muito relevante a esse respeito. A respeito da ética, a ética é o estudo, basicamente, a ética é o estudo de valores morais e de conduta. Tem um pensamento que diz assim, ó, os procedimentos morais e éticos do clube devem partir da premissa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mateus nos diz isso. Sem esta base, as decisões morais se basearão em sentimentos e experiências individuais e volúveis, o que acarretará numa vida de clube incoerente, pois as situações serão tratadas de maneira desequilibrada e assimétrica, hoje de um jeito e amanhã de outro. Tudo que for feito deve ter um profundo conteúdo ético. Tá? E é comum os desbravadores nos questionarem por que nós estamos sendo injustos com eles ou com terceiros. Então, nós temos um padrão baseado nesse texto, é a base para o sucesso na questão de ética. Tá? E por último, e bem importante também, a questão política. Política, mais do que partidos políticos, como nós estamos habituados a entender, ela diz respeito sobre o poder. E todos nós, enquanto líderes, exercemos poder em maior ou menor grau. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre o propósito do Clube de Desbravadores. Toda vez que nós recitamos os nossos ideais, nós fazemos o objetivo, nós recitamos o objetivo, que é o salvar do pecado e guiar no serviço. Esse deve ser o propósito e a visão central de todo o Clube de Desbravadores. Ou seja, nós precisamos ter um foco em salvação e serviço. Através dessas duas palavras, nós vamos sempre apontar para a cruz de Cristo, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Mas quando nós colocamos esse lenço e toda a simbologia que ele traz, nós estamos sempre apontando para a cruz de Cristo. A respeito de salvação, diz assim, apresentar um estilo viável de vida cristã, demonstrar um conhecimento prático e experimental da religião, estabelecer uma atmosfera espiritual entre os jovens e conservá-la, proporcionar um clima adequado para que o Espírito Santo possa atuar. Esse último objetivo é a maior tarefa dentro do Clube de Desbravadores. Tudo o que tentarmos realizar é somente para proporcionar um clima ideal para que o Espírito Santo tenha condições de atuar. Naquele maravilhoso momento e lugar, pela graça de Deus, o Espírito Santo poderá tocar-lhes o coração. E a respeito do serviço, nossa tarefa consiste em levar os jovens a se conscientizar do seu próprio valor e a descobrir e desenvolver seus dons espirituais. Capacitar os jovens a uma vida de serviço na Igreja de Deus e na comunidade. Assegurar a integração dos jovens em todos os aspectos da vida e da liderança da Igreja, de maneira que possam participar plenamente da sua missão. Esse deve ser o propósito central de nós líderes e transmitir isso também aos nossos desbravadores, familiares, nossa comunidade, nossa igreja e todo mundo que nos cerca. E por final,
Um texto também de Ellen White, no Conselho sobre Escola Sabatina, é um alerta bem profundo para todos nós que carregamos esse lenço de líder. O Senhor não é glorificado quando as crianças são negligenciadas e passadas por alto. Elas necessitam mais do que um preparo casual, mais do que uma ocasional palavra de animação. Precisam de trabalho diligente, cuidadoso, apoiado pela oração. O coração pleno de amor e simpatia alcançará o coração dos jovens, aparentemente descuidados e sem esperança. Líder desbravador, que Deus te abençoe, que você viva plenamente a nossa história, as nossas filosofias e o nosso propósito. Que Deus te abençoe ricamente ao seu clube e aos seus desbravadores e ao seu ministério. Maranata, o Senhor logo vem. Olá, amigos! Estamos aqui hoje para mais uma aula. Espero que vocês prestem bem atenção, uma aula muito importante. Sim, a gente tirou essa aula do manual administrativo lá da página 76, 77, qual a minha dica para vocês é que vocês vejam e releiam esse manual, qual a gente tem muita informação importante e esse ano a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que fazer o nosso melhor por esse ministério. Então, a nossa aula de organização do clube e atribuições da direção, o Clube de Desbravadores é um programa mundial e com isso a gente tem que ter a maior organização e fazer tudo o que a gente pode pelos nossos desbravadores, que são juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos. Cada clube ele tem e é administrado por um diretor, diretor associado, conselheiros, instrutores, capelão, secretário e tesoureiro. E nós precisamos sim fazer a diferença para esses juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos. E o trabalho em equipe, com essa equipe, com todos eles, cada um fazendo a sua parte, a sua função, a gente consegue fazer o nosso melhor lá no clube, no seu clube e na sua região. Aqui nós temos um organograma, o qual você conhece já tem estudado esse organograma. A gente tem lá então a associação geral, a divisão, a união, associação e missão, pastor distrital, comissão da igreja. Nessa parte entre associação, missão, comissão da igreja, nós temos o coordenador geral, o regional e o distrital. Aí vem toda essa equipe de vocês aí no clube para fazer mais ainda diferença e fazer o nosso melhor, que vem o diretor do clube, diretores associados, secretário, tesoureiro, capelão e membros do clube. Eu quero agora falar um pouquinho para vocês sobre a função aí do secretário, do tesoureiro e do capelão. O secretário é alguém muito importante para o clube, ele faz toda essa parte aí de cuidar dos documentos, cuidar da pasta do clube, vê a questão do sistema e também cuida da pasta do clube de desbravadores. E tem algo muito importante que o secretário vai te ajudar, que é a questão do ranking. É ele que vai fazer aí essa parte de movimentar toda essa parte aí de atividades que vocês realizam e fazem a diferença no clube. A pessoa do tesoureiro, né? Essa é uma pessoa que tem que ser uma pessoa econômica, é aquela pessoa que tem que ter uma visão, que vai cuidar dessa parte, que vai ajudar vocês para realizar eventos, realizar acampamentos, campuri. E é ele que tem uma ligação direta com o tesoureiro da igreja. A função dele é sempre caminhar junto, não podemos ter caixas paralelos ou algo diferente a não ser juntos, caminhamos juntos e essa questão de nota, essa questão de organização na parte financeira é muito importante para o clube. Então você tem que fazer a diferença e escolher uma equipe bem top que caminhe junto e tenha os mesmos pensamentos. Capelão é alguém importante, ele vai ficar com a parte espiritual do seu clube, vai fazer também a diferença aí com a parte dos meninos e meninas que vão conhecer Jesus e que vão ser luz nessa caminhada. Então o capelão ele faz aí toda a parte da meditação, é ele que seleciona as pessoas para fazer esse momento, a parte do estudo bíblico, que tem essa função de mostrar para vocês e para os demais quem está no comando desse clube, que é o nosso Senhor Jesus. Agora, eu quero conversar pessoalmente com você que está na direção, você que é diretor, né? O diretor,
E o diretor associado, essa função é escolhida pela comissão da sua igreja, né? A comissão de nomeação da igreja, é uma função de extrema importância da igreja local, você é escolhido. Claro que a gente sempre fala que é escolhido por Deus, mas a sua função vem aí através dessa organização da igreja local. O diretor, ele deve ser membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele deve ser um exemplo de espiritualidade, pureza, prontidão, amabilidade, temperança, pontualidade, organização e asseio pessoal. E tem uma frase que eu acho muito bonita que está lá no manual administrativo que diz assim: sua vida deve demonstrar o que Deus pode operar na vida dos desbravadores. Diretor, está em suas mãos fazer a diferença na vida de cada desbravador, a diferença na sua equipe e vocês todos juntos poder conduzir esses desbravadores até Jesus. Até a próxima aula. Você está preparado para a jornada que está começando? O destino é sucesso, o melhor ano que seu clube já teve. Lá terá desbravadores investidos, liderança também nas suas classes, uma experiência incrível e única para seus desbravadores, o sonho teu para o clube, ele será realizado. Eu vou te mostrar como chegar lá. Vamos? Para uma jornada de sucesso, você tem que estar muito bem preparado. E você tem certeza que quando você vai viajar, você leva um mapa, não é mesmo? Só que você não pega esse mapa, você olha uma vez, joga fora. Não, você não faz isso. Você vai ter que consultar, porque se você não consultar o mapa, olhar ele só uma vez, você provavelmente vai se perder, o destino vai ser totalmente incerto. Então, agora vai entrar o nosso tema da aula, que é planejamento. Para você chegar no seu destino, o seu planejamento vai ter que estar muito bem estruturado. E entenda que dentro deles terão alguns outros itens que você vai usar e você já vai entender onde que eles se encaixam. Além do teu planejamento anual, um item um pouco menor será o planejamento mensal. E dentro do planejamento mensal, nós teremos mais um item bem importante, que é o teu planejamento semanal. E é através deles que você vai fazer a melhor jornada. A jornada que vai chegar naquele destino, que você vai conseguir alcançar suas metas da melhor forma. Com esses planejamentos, não só você, mas toda a diretoria, instrutores de classes, capelania, vão conseguir traçar melhor os seus objetivos. Veja também que com esse planejamento você vai ter a garantia do seu seguro, porque com ele você vai passar a ter aprovação na comissão da igreja e o seguro, então, para todos os eventos estarão garantidos. Quem que vai montar o planejamento com você? Será a sua diretoria. Mas aqui um detalhe, se a tua diretoria for muito grande, com muitos conselheiros, instrutores, pode ser que de primeiro momento você faça uma reunião com os diretores associados, capelania, secretaria, isso seria mais ou menos ali a sua diretoria executiva. E no segundo momento você reúne os demais para que debater os pontos que já traçados, reunir sugestões, para daí sim todo mundo estar bem inteirado, se sentindo parte do seu plano. Beleza, vamos começar o anual? O que precisa ter? Primeiro passo para começar o planejamento anual. Calendário da associação. Você já deve ter recebido esse boletim que tem as principais datas do ano. Pega essas datas, coloca lá numa planilha bem bonitinha. Quer ver o modelo? Esse aqui. Aqui é um modelo simples, ele tem ali o mês, o dia, a atividade que vai ser feita, onde vai se realizar, quem que ali é o principal responsável pela atividade e observações se você achar necessário. Além do planejamento anual, você vai precisar também do ranking. Fica muito mais fácil, você coloca ali algumas metas, algumas datas, alguns requisitos para você se lembrar e já inserir no seu planejamento anual. O seu planejamento anual, ele vai também ter algumas ações para a parte financeira. Afinal, para você chegar no Campuri, que é um item muito importante, hein? Não esqueça que é o principal evento do ano, seu desbravador tem que estar motivado, ele tem que estar realmente ansiando por essa data, como sempre acontece. Então, o Campuri é uma data importante. Mas veja só, se o Campuri acontece um pouco mais para metade do ano, setembro, né, como é o caso, o que você vai fazer com o restante do ano para o seu desbravador estar motivado, realmente animado a participar do clube? Tem que estar no planejamento.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento mensal. Para que ele tem? Porque o anual, ele é um macro, você olha os eventos de forma geral. Já no mensal, você começa a ver com mais detalhes o seu programa. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas datas do mês de abril, começando já com o nosso CTBD, CTAD. Você vai estar ali, você já vai pensar, o que vai ser os desbravadores? Folga, a gente vai dividir a diretoria, você coloca ali. As próximas datas também, e você já começa a planejar. Quer um exemplo? Se naquele mês terá uma investidura, você tem que ver antes para fazer já uma expedição de uniformes, passar para os pais ajeitarem, deixar tudo bem bonitinho. Como que você vai fazer isso se o desbravador chegar na hora da cerimônia com um item errado? Vai ficar meio feio, não vai ficar legal. Então, você tem que se planejar com suas datas principais do mês. Agora, quando a gente fala de planejamento semanal, o que a gente está detalhando? Todos os itens daquele programa. Será ou uma reunião, ou uma cerimônia, ou um acampamento. O importante é que você imagine chegando naquele evento e cada coisa acontecendo. Então, por exemplo, aqui, você vai colocar o horário numa coluninha, faz aquela planilha bonita ali que você vai saber fazer. O que ou atividade que será feita, quem é o responsável, onde se dará, e também os recursos necessários. Então, tudo isso, vendo antecipadamente, vai facilitar muito a sua reunião. Então, o planejamento semanal é uma parte pequena, mas com muito mais detalhes, muito mais riqueza de informações, que você tem que se atentar, não só você, mas toda a diretoria, cada um olhando a sua responsabilidade, dando sugestões, deixando o programa realmente completo, da melhor forma possível. Peça a orientação de Deus, sempre esteja organizado, consultando o seu mapa, para que a sua jornada, com destino ao sucesso, o melhor ano que seu clube já teve, seja realizado. Tem um texto de Ellen White que tem uma mensagem muito forte para você. Lá diz assim: a ordem é a primeira lei do céu, e toda escola, vamos colocar aqui clube, deve, a esse respeito, ser o modelo do céu. Eu desejo isso para o seu clube, se prepare, a gente vai fazer um ano incrível. Olá, que honra e privilégio estar aqui falando sobre dois pilares importantes do Clube de Desbravadores, classes e especialidades. Bora lá falar sobre classes? Então, as classes elas são destinadas a desbravadores de 10 a 15 anos. Tem sua divisão, eles são em 12. Amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia. E suas relativas, né? Essas são as regulares e tem as avançadas. Para que servem as classes? Elas são fundamentais no Clube de Desbravador. Por quê? Ali você vai instigar do desbravador, tirar deles, olhar quais são as habilidades e desenvolvê-las. Ali você vai aprimorar o seu desbravador rumo à liderança. É ali onde você vai tirar dons e talentos dele de forma sucessiva, de forma organizada, levando ele à liderança. Esse trabalho ele pode ser feito com cadernos, ou o próprio cartão de classe, ou mesmo estudo bíblico. Hoje em dia, o cartão desse ano, ele também vem com os itens necessários para o cartão. E como você vai aplicar esse cartão aí no seu clube? Ora, importante você ter um planejamento. O planejamento é fundamental para que você não se perca. O planejamento é bem legal ser feito pelo diretor associado ou alguém da liderança do seu clube. Aí você monta um cronograma bem específico para classes. Nesse cronograma é muito importante você colocar as atividades, o tempo, como será feito, quem irá aplicar. Isso favorece você, porque quando você for aplicar, existem formas de aplicar. Ter, por exemplo, um único instrutor, onde ele permanece com a classe durante todo o ano, porque ele tem um conhecimento daquela classe, daquela idade. A gente tem que entender que o desbravador de 10 anos, ele tem uma forma de abordagem e didática. O de 15 já tem outra. Então, quando ele pega uma única classe, ele trabalha especificamente com aquele público. Porém, existe uma outra forma. Se você tem um grupo maior, mais consenso no seu clube, que pode estar trabalhando como instrutor, então você coloca um para cada cartão, é uma forma, é legal. Uma outra forma é ele ir intercalando. Então, por exemplo, se eu pego eu sou fixo, então eu pego a classe de amigo e eu vou trabalhar só com essa. Outra forma.
quando eu vou trocando, eu trabalho uma vez com um amigo, outra com um companheiro, com um guia. Quando você, líder, faz isso, você está desenvolvendo a habilidade do desbravador, porém você também está trabalhando a habilidade do instrutor, que é o futuro líder de amanhã, que é o diretor de amanhã. Porque aí agregou, ele aumentou o conhecimento didático e prático, ele aumenta a forma de ensinar. Ele não está só com um público de 10, ele está com 10 a 15 anos. Outras coisas que são importantes no cartão e que favorecem muito é você agregar. Então, quando se você observar, a regular tem várias divisões. Então, você pega uma parte num acampamento, por exemplo. Num acampamento você faz inúmeras coisas. Em outro momento no seu clube, você pode fazer algo de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora. Ao mesmo tempo, várias coisas estão sendo feitas de formas separadas. A avaliação também é importante. Então, existem os cartões para as classes de 10 a 15, e aí vamos supor, o desbravador entrou com 13 anos, então ele vai fazer o cartão de pioneiro. Ele pode estar fazendo junto amigo, companheiro, pesquisador e pioneiro. Tá? É o que a gente chama de agrupadas, né, quando ele chega depois. Uma outra forma de cartão também é o de liderança, que se subdivide em cartão do líder, líder master e líder avançado. Outra coisa importante que a gente vai falar, outro pilar, é em relação à especialidade. A especialidade também é legal e importante você ter um planejamento, um currículo, isso é fundamental para que você não se perca durante o ano. Então, quando você olha a especialidade, é bem legal você ver o tempo para se fazer a especialidade. Às vezes você não fica atento a isso. Você pega especialidades que você pode fazer no próprio dia, avaliação no dia. Outras você precisa uma semana, outras você precisa 15 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses. Tem especialidades que levam 6 meses. Então, se você não está atento a isso, que você vai fazer a especialidade lá perto do final do ano, não vai dar tempo de concluir. Então, esteja atento a essa questão do tempo, porque a avaliação ela é importante, tanto no cartão de classe, quanto na questão da especialidade. Tudo isso vai levando o desbravador a seu crescimento. Ele precisa ter esse desenvolvimento desde os 10 anos. A gente pensa assim, ele é grande, vai ser líder. Quando você pensa, você tem que pensar em liderança ali, a partir dos 10 anos. É ali que ele inicia. Então, essa qualidade, essa avaliação, ele realmente entender, ele vivenciar o cartão é importante para o futuro líder. Então, não pode se passar de qualquer jeito, de qualquer jeito para 10 anos, não existe qualquer jeito. A gente está fazendo de coisa para Deus, a gente tem que fazer com excelência. Então, o desbravador, ele tem que viver o cartão tem que ser lúdico, tem que ser divertido, tem que ser funcional, tem que ser compreensível, ele tem que ajudar no desenvolvimento do caráter desse desbravador, ele tem que fazer com que ele, através dessas atividades, ele tenha alegria, felicidade, porque o cartão é uma forma que leva ele para a salvação, e o exemplo dele vai levar outras pessoas para a salvação. Então, o cartão, às vezes você diz assim, não vou fazer o cartão no clube. O cartão é fundamental, ele é um pilar, ele é a oportunidade desse desenvolvimento organizado, lento, ele não é um processo muito rápido, ele é um processo no tempo certo, em que leva ele à sua salvação, à salvação do outro e à liderança. É o futuro do MLA, é o futuro do diretor, é o futuro do clube, é ele que no futuro vai estar ensinando as novas gerações que estão por vir. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Então, quando você faz um cartão, uma especialidade, você tem que estar atento para não aprovar por aprovar. Quando você faz isso, você está tirando a oportunidade do crescimento daquele desbravador. Então, essa é um detalhe, mas muito importante. Você tem que instigar ao máximo. Então, ali você vai vendo, ele tem habilidade com aquilo, explore mais aquilo nele. Aquilo ele tem mais dificuldade, procure outras formas, outra didática para que ele consiga se adaptar àquele item. Então, busque alternativas. E caso você não tenha instrutor, eu me bato no meu clube, eu não tenho um efetivo que possa estar dando instrução. Lembra que eu falei no começo sobre planejamento? Que eu falei da importância de um currículo bem elaborado? Quando você tem isso, você tem um tempo hábil de arrumar um profissional ou um outro líder de fora ou alguém que possa te orientar e fazer com que esse item do cartão aconteça lá no seu clube. Sabe? Peça ajuda. Quando você tem um bom planejamento,
tudo dá tempo. E a outra coisa que é importante, tanto para as especialidades, para a classe, quando vai ocorrendo durante o ano, é você ter uma pessoa responsável para ver se aquilo realmente está acontecendo, se está dando certo, se no meio desse percurso ele está jóia, está bacana, ótimo, mas no meio do percurso alguma coisa não está dando certo, então ainda há tempo de você fazer alterações para que lá, quando chegar no dia da investidura, você realmente tenha concluído o cartão no todo. O ideal é fazer o cartão regulares e avançados. Caso você veja que está se batendo, dê preferência regular, porque para ser líder você tem que ter as regulares. Para ser um líder master, aí sim você precisa das regulares e das avançadas. Então dê uma prioridade para a classe de regulares. É isso aí, até uma próxima. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou estar trazendo um pouquinho sobre o regulamento de uniformes para vocês. Eu sei que vocês já são super craques nisso, mas hoje eu vou estar transformando vocês nos mestres dos uniformes, tá bom? Então a gente vai começar com o básico, tá bom? Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o geral. Então, no uniforme de gala, principalmente, a gente tem os uniformes para os desbravadores de 10 a 15 anos na cor caqui, tá bom? Então, tanto meninos quanto meninas vão ter a camiseta na cor caqui. A partir dos 16 anos, aí as coisas já começam a mudar, né? Vocês ficam mais experientes no clube e a gente tem que ter uma mudança ali para vocês terem um destaque maior, né? Então, a gente já começa a usar o uniforme com a camiseta branca. Tudo bem? Então, a partir dos 16 anos, todos já começam a usar o uniforme com a camiseta branca, ok? Sobre a questão das outras partes do uniforme, para as meninas nós vamos ter a saia. Então, a saia ela é nessa tonalidade de verde, tá bom? Para os meninos a gente vai estar tendo a calça, então a calça social, tudo bem? Lembrando, agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre alguns acessórios que a gente utiliza junto com o uniforme. E é muito importante que vocês foquem bem agora, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar, saia. Meninas, a saia de vocês, ela tem que estar abaixo do joelho, tá bom? Ai, mas até 2 dedos acima do joelho. Gente, não funciona, não dá certo. 2 dedos meu é diferente de 2 dedos de outra pessoa e o que é que seja. E normalmente vocês acabam perdendo pontuação ou vocês acabam tendo algum problema na hora da verificação, tá bom? Então, sempre saia abaixo do joelho. E meninos, por favor, não usem aquela calça curta, tá bom? Usem ela na medida certinha ali, bem lá embaixo, bem bonitinha, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre outros acessórios. E eu quero usar umas brincadeiras com vocês, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre sapato. Vamos conversar sobre sapato. Meninos, esse sapato aqui é uma obra de arte. É lindo, é maravilhoso, o uniforme ele fica fantástico. Esse aqui é a armadilha do inimigo. Gente, o tênis foi usado para você estar usando em outro momento do acampamento, para você estar usando em outras atividades fora do momento do uniforme de gala. Mas é muito importante quando vocês estiverem com o uniforme de gala, sempre lembrem assim, gala é aquela melhor roupa, é a roupa mais bonita, é a coisa mais linda do mundo. Então, por favor, usem esse aqui. Isso aqui é obra de arte. Você quer ser o Desbrava Crush? É esse aqui que você tem que usar. Você vai estar lindo, maravilhoso, perfeito. Esse aqui, gente, lembra? A armadilha do inimigo. Mas é claro que para as meninas também tem. Meninas, uma sapatilha assim, preta, maravilhosa, ela fica linda. Ela é uma obra de arte. Agora, quando você pega ali um tênis ou qualquer coisa do jeito, gente, destona totalmente. Fica totalmente informal, não dá certo, não fica legal. Então, foca. O uniforme de gala se usa com sapato social e com sapatilha. Tudo bem? Vamos lá para as meias também, polêmicas meias. Gente, meninos, essa aqui é a obra de arte da meia de vocês. Aquela meia preta, básica, sem desenho nenhum, simples, maravilhosa.
Essa daqui já não é uma meia para uniforme de gala. Cara, totalmente é a armadilha do inimigo, sabe? Não tem essa meia aqui, você consegue ver ela antes do seu uniforme. Você tá lá longe no acampamento, lá bem distante, a primeira coisa que eu vejo em você é a tua meia. Então, gente, usa a meia certinha, usa a meia preta, porque ela fica linda, maravilhosa. Quem vai chamar a atenção é o seu uniforme lindo, maravilhoso, e não a sua meia. Beleza? Para as meninas até os 15 anos, as meninas agora utilizam no uniforme a meia soquete, tá bom? Então, a meia soquete, ela é simples. Ela é uma meia branquinha, curtinha, bem tranquilinha de usar. Não inventem moda, não vão para a armadilha do inimigo, não peguem meias coloridas, ou meia com enfeite, ou meia com o que quer que seja, tá bom? É o básico. O básico, ele fica lindo. Então, não se percam nisso, tá bom? Bom, pessoal, então só lembrando que tudo isso que eu tô falando, ele tá no manual dos desbravadores, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem dar uma conferida lá. Outra coisa que eu vejo acontecer muito é a questão da jaqueta, tá? Sei que tem alguns dias que tá muito frio, alguns dias que é bem complicado a gente ficar sem uma blusa, mas essa daqui é obra de arte. A jaqueta maravilhosa, perfeita, a jaqueta oficial dos desbravadores para usar junto com o uniforme, ela fica linda com o uniforme. Esse daqui é a armadilha do inimigo, gente. Moletom. Moletom fica horrível, fica uma coisa totalmente destonada, fica assim, ó, terrível. Isso tanto para meninas quanto para meninos, tá bom? Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona algumas partes mais de organização do uniforme, de algumas tiras e emblemas. Primeira coisa que a gente vê no uniforme, eu vou estar mostrando primeiro o uniforme dos desbravadores para vocês, tá bom? Então, no uniforme do desbravador, na camisa caqui, tanto na camisa caqui quanto na camisa branca, a gente tem alguns emblemas, digamos assim. Na camisa dos desbravadores e na camisa dos conselheiros, a gente consegue ver sempre na manga direita os emblemas de cor vermelho com amarelo. Então, decorem isso. Os emblemas, os vermelhos com amarelo, sempre vão estar na manga direita. Se vocês decorarem esse macete, vocês não vão se perder mais na organização do uniforme. Então, sempre na manga direita vai ficar a parte das tiras ou dos emblemas vermelhos e amarelos. E na manga esquerda vai ficar tudo que for colorido. Então, tudo que for colorido, tudo que for diferente, fica na manga esquerda, tá bom? Então, na manga direita vai ter a tira do clube, vai ter o emblema dos desbravadores, o D1. Vai ter o emblema de campo na manga direita, porque ele é bem colorido. Na manga direita também vai ter o emblema D2, na manga esquerda vai ter o emblema D2 e vai ter a divisa de classe na manga esquerda, tá bom? Então, decorem isso que vai ficar bem mais fácil. Na camisa dos conselheiros, a gente tem algumas diferenças. Então, conselheiro ou diretor ou que seja regional, associado, a gente tem também todos, vai continuar a mesma coisa. Na manga direita, só os vermelhos com amarelo e na manga esquerda, só os coloridos. Mas aí a gente tem uma diferença de tira de cargo e algumas outras coisas, mas tudo bem tranquilinho, tá bom? No geral, basicamente é isso. Só lembrando que no uniforme também a gente tem a questão da faixa, tudo bem? A faixa de vocês, é muito importante que vocês tenham a parte das especialidades na frente, tá bom? O nome de vocês e a bandeira do Brasil, essa é a parte obrigatória. As especialidades podem ir atrás também, só que o que só pode ficar atrás, digamos assim, são os trunfos não podem ir para frente, então eles só podem ficar atrás, e alguma outra insígnia que vocês tiverem, tá bom? Então aqui na frente, apenas a bandeira do Brasil, o nome e as especialidades. Tá bom? Os trunfos e as insígnias vão tudo atrás. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre os uniformes. E é isso, pessoal. Até mais!